Vamos para a Bíblia? Jó. Era quem era, um homem temente a Deus, um homem rico, um homem que acreditava no Senhor, passou por tudo aquilo, teve perda familiar, teve perda financeira, teve doença, e permaneceu firme, porque ele sabia que existia algo maior para a vida dele. E é isso que a gente precisa entender. Depois de todo o processo, depois de toda a dúvida, ele não sabia, mas Deus já sabia o que tinha para ele, e apostou nele dizendo, vai lá, diabo, pode dar uma cirandada, porque eu confio no meu servo Jó, e ele vai permanecer fiel, e foi o que aconteceu. Qual que foi o final de Jó? Restituição. Passou pelo processo, dando glória a Deus, entendeu que aquilo que ele não sabia o porquê, mas que tinha uma permissão de Deus, ele precisava passar para entender os propósitos do Senhor. É Deus que faz, meu irmão. Quer mais um? José. Passou o que passou, injúria, perseguição, mentira, acusação, diante de tudo aquilo, jogado no buraco, passou o que passou, sempre crendo que existia algo maior, porque se ele não acreditasse, ele não daria continuidade e permaneceria fiel àquilo que Deus tem para ele. Então a gente precisa entender, meu irmão, porque no final também não foi diferente. Esteve onde esteve no comando, cuidou daqueles que infelizmente fizeram tudo o que fizeram com ele no início. E aí, meus irmãos, uma das coisas mais tristes que um cristão pode viver é quando, infelizmente, todo o mal que vem das pessoas, às vezes a gente acha que o mal vem de fora e acaba vindo de dentro da nossa própria casa. Aqueles principais ofensores sobre a sua vida estavam dentro da sua casa, por inveja, por injúria, por mentira, seja lá o que for, mas veio de dentro, não veio de fora. Então, quer dizer, quando nós nos lembramos de que verdadeiramente nós devemos praticar o perdão sobre a vida daqueles que, infelizmente, pecaram, te perseguiram, que falaram mais do que devia, porque não entenderam o propósito que Deus tem para a tua vida. Então, todas as coisas cooperam? Sim, todas as coisas cooperam para a realização do processo que Deus tem para a tua vida. Seja de levar o evangelho, seja de pregar, seja de administrar, seja de interceder, seja de levar o alimento àquele que necessita, é o propósito de Deus para a tua vida, irmãos. E você, graças ao bom Deus, tem essa sensibilidade de entender que a voz do Senhor fala com você e te direciona mesmo diante de tudo aquilo que às vezes não é do nosso agrado, mas existe um propósito diante do Senhor. E é quando você caminha pertinente dentro daquilo que o Senhor tem para a sua vida, você começa a vivenciar os milagres que Deus tem para você. E esses milagres, eles são só vividos quando você vive a essência do Evangelho. Não adianta a gente querer viver o Evangelho superficial, achando que as maravilhas do Senhor serão manifestas nas nossas vidas, porque isso não acontece, irmãos. A gente precisa ter mais intimidade com Deus, a gente precisa passar o que Paulo passou. Não desejo isso para ninguém, porque a Bíblia nos relata a quantidade de atrocidades que aconteceram nesse período, mas às vezes a gente precisa ter uma provinha para que a gente saia do nosso estado de liturgia. A gente precisa ter uma provinha para a gente despertar para algumas coisas e sair daquele estado de sonolência espiritual. Porque foi o que eu já falei aqui e repito novamente, quando tudo está bem, quando está sobrando um dinheirinho para pizza, quando está sobrando dinheirinho, a gente não busca como deveria. É quando o negócio dá uma entortada, um fica doente, um é preso, um morre, um não sei o que a gente fala, meu Deus, o negócio está forte aí, vamos orar, vamos para a campanha. Aí vem, busca, ora, até que o problema seja resolvido. Foi resolvido? Ufa, glória a Deus, hein? Agora beleza. Volta para a acomodação. E o melhor momento de nós buscarmos ao Senhor é quando está tudo bem. Porque não te tem outras coisas que vão te tirar do foco que deveria ser dado ao Senhor e à sua obra. Olha o 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, existe alguém maior que Deus? Sim ou não? Não, mas responde com mais fé. Existe alguém maior do que Deus? Existe alguém com mais poder do que Deus? Existe alguém que saiba mais de tudo e está no controle de tudo, além de Deus? E por que às vezes nós olhamos para trás e temos medo? E por que nós olhamos as situações adversas que estão ao nosso derredor? Fala, Senhor, está difícil, o que eu faço? Senhor, eu acho melhor eu recuar, porque se eu avançar é perigo de morte. Ei, o Senhor está contigo, meu irmão.
Seja qual for a dificuldade, o Senhor está contigo, qualquer que seja a peleja, Ele está contigo, e é exatamente essa garantia que nós precisamos ter, de que com essa presença, com a mão poderosa do Senhor, nada pode te abalar. Situações podem te entristecer, mas quando você tem a convicção que Paulo tinha aqui, de que mesmo que um perde a cabeça, um perde o braço, o outro acontece isso, existe um Deus que está no comando de todas as coisas. Existe um Deus que permitiu que tais problemas acontecessem a esses cristãos pela palavra do Evangelho, para que ele pudesse ser propagado, e hoje nós tivéssemos a liberdade de ouvir, de pregar, para que outras pessoas sejam alcançadas e o nome dele seja glorificado. Mas está no nosso comando, avançar ou recuar. A promessa dele é que ele estará conosco todos os dias e todos os tempos. Mas a gente olha e fala assim: Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, isso aqui está além das minhas forças. E é exatamente nesse momento que a força do Senhor entra. Porque a nossa força é limitada, irmãos. O nosso bracinho curto é no máximo 1 metro. O do Senhor não tem limite. O do Senhor vai além daquilo que você fala: não, isso daqui não, acho melhor eu parar e entregar os pontos. É nessa hora que o Senhor está falando: vai crente, continua mais um pouquinho, porque o melhor está por vir para as nossas vidas, irmão. Ei, no final das contas, vai valer a pena. No final das contas, mesmo diante de todas as adversidades, vai valer a pena. Esse é o tema dessa mensagem. Continue firme, pois vai valer a pena. Vai valer a pena. Pastora Carla não está aqui. Vai valer a pena. Porque o Senhor nos garante isso, irmãos. Infelizmente, nós somos barrados pelo medo. Sabe o que contrapõe o medo? Sabe o que esmaga o medo? A fé. Só que parece que é uma palavra tão comum, mas ao mesmo tempo tão difícil de ser praticada, porque isso faz com que nós possamos ir além daquilo de onde a gente sempre vai. E quando você estaciona até onde você acha que pode ir, você não está vivendo fé, irmãos. Você está vivendo por vista. E a palavra nos ensina que a gente não deve viver por vista, a gente tem que viver pela fé. E quando você vive pela fé, você coloca à prova aquilo que o teu Deus pode e faz por você. Mas a gente tem que ir além disso. E a gente coloca Deus num xeque-mate de que: Senhor, eu não sei se eu vou, porque o vento está muito forte. Senhor, eu acho que o vento vai derrubar o meu barquinho. Mas você se esquece que o Deus que é tão grande, que te olha como o servo, como o filho amado, Ele pode acalmar essa tempestade. Nós nos esquecemos que o poder do Senhor é ilimitado, irmãos. Só que eu entendo também que, como nós não vivenciamos grandes milagres, alguns de nós não vivenciamos grandes milagres, nós entendemos que, isso daqui dá para fazer, então eu vou fazer. Isso daqui não dá, então não dá. Não, é nessas horas que você deve colocar em prol, em fé, entendendo que somente Deus pode fazer. E aí nos tem que vir aquele sentimento de paz, de que: Senhor, realmente até aqui eu não posso ir, mas o Senhor pode. E quando Deus entra numa peleja, meu irmão, não existe diabo nenhum que pode te parar. Não existe dificuldade financeira, dificuldade familiar, dificuldade conjugal que possa barrar os propósitos do Senhor. Mas nós precisamos entender que somente Ele tem todo o poder, toda a autoridade para contradizer aquilo que o mundo quer que você acredite. O mundo quer que você seja limitado. O mundo quer que você dependa da política, do seu salário, do seu emprego, e não é isso que Deus quer, irmão. Deus quer que você dependa dEle. Ei, Deus quer que você dependa dEle. E quando você depende dEle, seja qual for a situação que você esteja passando, meu irmão, nada pode te segurar nisso, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo que se molda. Infelizmente o ser humano tem essa característica de se moldar ao problema e não resolvê-lo. Porque moldar ao problema é muito mais fácil do que dobrar teu joelho, de buscar o Senhor, de engrandecer o nome dEle, de fazer valer cada minuto da tua vida que você respira buscando a solução para o que você está passando. Então, que em nome de Jesus Cristo, que você vire esse status quo daquilo que você está passando hoje em relação à sua busca pelos milagres que o Senhor tem a oferecer. Olha o que diz o 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou,
antes o entregou por todos nós. Como nós, não nos dará também a ele todas essas coisas? Querido, Deus entregou o seu único filho por você e por mim. Como é que nós podemos duvidar que Deus venha ao encontro das nossas necessidades, se Ele deu aquilo que é o seu mais valioso bem, o seu próprio filho? Como é que a gente pode duvidar de um Deus? Deus não me ajuda, Deus não está vendo, Deus não está enxergando essa situação, porque eu estou sofrendo, porque eu estou perecendo. Ei, antes de você pensar nisso, lembre-se que você só está aqui hoje porque Deus deu o Filho dele pela minha vida e pela tua vida. Irmão, esse é o maior dos reconhecimentos que nós podemos fazer diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ele não se importou em dar a vida, o seu Filho, pelas nossas vidas. Porque se assim não fosse, nem aqui nós estaríamos hoje, meu irmão. Hoje nós estamos aqui por causa do sacrifício que foi feito no madeiro, pela mim e pela tua vida. A Bíblia nos ensina que nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Nós somos pecadores, o mundo é pecador, meu irmão. Um em maior grau, outro em menor grau, mas todos nós somos. E mesmo assim, o Senhor colocou o seu Filho para nos salvar. Então, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, jamais murmure daquilo que não esteja acontecendo na tua vida, porque o Deus que está no controle de todas as coisas, Ele sabe a hora certa de te dar aquilo que você merece. Ele sabe a hora certa. Você acha que Deus não está enxergando o teu sofrimento, irmão? Você acha que Deus não está vendo aquilo que você está passando, a injúria, a difamação, a perseguição? Você acha que Deus não está vendo isso? Só que Deus prepara todo um contexto para que quando o milagre chega, você se aproprie dele, e você não acha que foi ao acaso, foi o meu momento, foi o que eu quis fazer. Não, meu irmão, assim como essas pessoas que nós citamos aqui, como Paulo, o povo cristão, José do Egito, Jó, existe um mover de Deus, existe uma trajetória que precisa ser passada para que os propósitos dele sejam manifestos nas nossas vidas e nós possamos entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, em nome de Jesus Cristo, que você ouça a voz do Senhor que está sendo proclamada aqui hoje. Que em nome de Jesus Cristo você não esteja fora desse aprisco, meu irmão, porque o milagre acontece quando nós entendemos que tudo, para Ele, todas as coisas pertencem a Ele, nada é nosso, nada é por acaso, nada é porque você é bom, até porque nós não somos bons. Nós somos daqueles que estamos aqui pela graça e a misericórdia do Senhor. A proteção que faz com que você chegue até aqui, e em nome de Jesus você vai chegar na tua casa, é a glória do Senhor, é a bênção, é a graça do Senhor sobre a tua vida. Não desperdice isso, meu irmão, exigindo de Deus mais do que você merece receber. Você já recebeu, nós já recebemos o grande presente do Senhor, que foi o Filho amado dado no madeiro pelas nossas vidas. Olha o que o 33 nos diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Irmão, você não tem que dar satisfação para ninguém. É Deus que te justifica diante daquilo que você tem como propósito. Você não tem que dizer para ninguém, porque eu sou assim, porque eu estou fazendo isso, porque agora eu estou nesse propósito. Não, você não precisa, meu irmão, porque existe um Deus que está acompanhando a tua trajetória. Ele sabe da onde você veio, Ele sabe para onde você vai. Só que nós precisamos estar entendidos, isso precisa estar muito claro na nossa mente, meu irmão, que é dentro de 4 paredes, quando você dobra o teu joelho, o próprio Deus que enxerga no oculto, está vendo a tua busca por aquilo que você necessita. Não precisa justificar, porque você já está nele, e quando você já está nele, você sabe a realidade que você tem, a comunhão que você tem, o relacionamento que você tem com Deus. Querido, coisa linda é quando a gente participa de um jejum desse. Eu não vou nem perguntar aqui quantos estão no jejum, nesse propósito de jejum que encerra no final de semana, querido, mas é um negócio tão maravilhoso, é uma experiência tão maravilhosa, em que você se torna mais sensível ao Espírito Santo. Sabe, você lê o mesmo texto, e eu vou ler um negócio com vocês aqui que foi lindo demais, o Senhor colocou no meu coração, que eu já tinha lido esse texto umas 10 vezes e nunca tinha enxergado por esse ângulo. É uma sensibilidade que te faz entrar um pouco mais dentro da espiritualidade, e não da religiosidade, mas dentro da espiritualidade que Deus quer que você viva, irmão.
Deus não quer que nós vivamos uma religiosidade para mostrar que você é crente. Não, são nos detalhes, é num abraço, é numa palavra, é numa oportunidade que Deus te dá de você falar do amor do Senhor Jesus Cristo, que você faz a diferença e os propósitos do Senhor são cumpridos na terra. Porque eu não sei se você sabe, uma das nossas principais funções dentro do Evangelho é poder levar a palavra de Deus adiante. E eu glorifico a Deus quando nós temos pessoas envolvidas nisso, preocupadas com isso, que poderiam estar nos seus lares descansando e estão fazendo a vontade de Deus. É apetite, meu irmão, é apetite por almas que te faz fazer esse tipo de coisa. São almas que estão se perdendo, porque algum de nós ainda não entendeu qual que é o nosso papel como cristão. Não é só vir nas quintas, às segundas, às terças, aos domingos, tomar uma ceia, fazer o curso de casais, não é só isso não, irmãos. Ser um evangelho do jeito que Deus quer que nós sejamos, sempre tem algo a somar. Não estou dizendo que o que a gente faz é pouco ou muito. Eu estou te dizendo que tem sempre mais algo a fazer. Sempre tem algo que a gente pode acrescentar àquilo que o Senhor nos deu como principal atividade, além de colocá-lo como nosso único, suficiente Salvador e amar o nosso próximo. Amar ao próximo é levar a palavra de Deus até ele também. Então, que em nome de Jesus Cristo, que nós sejamos despertos, irmãos. Os dias estão se abreviando. Não sei se vocês ouviram recentemente na CNN e alguns outros jornais, em que está para acontecer aí um mover entre a guerra que está acontecendo, Ucrânia, Rússia, estão ameaçando bombas nucleares. Você sabe qual que é o impacto de uma bomba nuclear hoje no mundo como um todo? Não estou nem falando que o efeito da bomba vai chegar aqui, não estou falando isso. Eu estou falando dos efeitos nas nossas finanças, na área dos comércios, de tudo aquilo que envolve uma China e que acaba respingando em todos os países do mundo, nos Estados Unidos, nos nossos fornecedores, naquilo que a gente exporta, naquilo que a gente importa. Querido, o negócio ele é mundial. Se acontecer um negócio desse, é bem verdade que a palavra ela vai se cumprir. Não tem jeito. Eu vou orar mais para não acontecer. Não, queridos, ela vai acontecer porque a palavra vai se cumprir mesmo que a gente ore. Só que a gente tem que pedir ao Senhor que tenha misericórdia da minha alma, da sua alma. Se isso acontecer hoje, se o Senhor vier hoje, e a Bíblia nos ensina que Ele virá num piscar de olhos, com sapatinho de algodão, será que todos nós hoje estamos prontos para subir com o Senhor? Pensa nisso, querido. Será que se hoje o Senhor vier, essa igreja sobe, metade fica, só um quarto vai? Será que só um fica e todos... A gente precisa pensar nisso, meus irmãos. E a nossa busca pela nossa salvação, ela é diária. Paulo sintetiza aqui no capítulo 8, principalmente a questão da salvação, porque muitos daqueles que estavam sendo perseguidos, eu tenho certeza que em algum momento pensaram em desistir, exatamente porque a luta era grande. E aí Paulo escrevendo isso fala, continuem firmes, porque aquilo que está por vir é muito maior do que aquilo que vocês estão vivendo, irmãos. Seja qual for a dificuldade, não se esqueça de um Deus que está preparando mansões celestiais para você, irmãos. Não se esqueça de um Deus que está quase tudo pronto. Eu imagino, tá? Uma conjectura aqui, não sem ofender o texto. Eu imagino que nessas mansões já está fazendo o acabamento, irmão. Porque os dias estão se abreviando, as estruturas, o teto, eu imagino que já está tudo pronto, viaja comigo, tá? Eu imagino que já está nessa parte do acabamento, porque daqui a pouco o Senhor está vindo buscar a sua noiva. E nós precisamos estar atentos, irmãos. Nós precisamos estar convictos da nossa salvação. Nós precisamos entender quais são as nossas prioridades. Tem crente que está se esquecendo de quais são as suas prioridades aqui na terra, meu irmão. Ele está dedicando todo o seu esforço, todas as suas energias na construção da casa, na construção da empresa, dinheiro para trocar de carro no final do ano, porque eu mereço, eu trabalhei o ano inteiro, então eu mereço trocar de carro. Você merece tudo isso, mas o nosso foco não está nisso, meu irmão. O nosso foco está no Senhor. O nosso foco precisa estar na nossa salvação, meu irmão. Em nome de Jesus, espiritualmente falando, abre teu passaporte aí agora e vê se o carimbo para o céu já está chancelado.
Olha para o teu carimbo espiritual aí, o teu passaporte para o céu, vê se já tem o carimbo que você vai entrar no céu, porque se não tiver, meu irmão, vai pegar a fila e vai garantir esse carimbo em nome de Jesus, porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que esse dia vai chegar. Então será que nós estamos dentro da expectativa que o Senhor tem para a vida de cada um de nós como cristãos? Ou o nosso foco está sendo muito mais naquilo que o homem pode nos fazer e não o que Deus pode deixar de fazer por causa das nossas decisões que não são aquelas que Deus quer que nós tomemos? Em nome de Jesus, enxerga isso. Não estou fazendo apologia à pobreza, não é isso, porque eu acho que você tem que ter uma casa legal, você tem que ter um carro legal, você tem que estudar para ter um emprego legal, tem que fazer tudo isso, só que eu não posso abrir mão das coisas que eu preciso fazer, que estão dentro dos propósitos de Deus, por causa disso ou daquilo que para o Senhor é lixo, como Paulo disse, são esterco, as demais coisas são esterco, não serve para nada, vai ficar para adubar a terra. Só que as pessoas estão trocando uma infinidade, um infinito com o Senhor, por causa de 70, 80, 90 anos aqui na terra. Não abra mão, meu irmão, não abra mão do privilégio que o Senhor te dá aqui hoje, de poder entender os propósitos dEle, de poder entender que seja qual for o problema que você esteja enfrentando, sempre vai ter alguém que vai estar numa situação pior do que a tua, sempre vai ter alguém mais necessitado, e é nesse momento que você vai falar, Senhor, obrigado, está ruim, mas está bom, ou está ruim, mas vai ficar melhor, porque o Senhor está comigo em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Porque no final das contas, vai valer a pena. No final das contas, mesmo diante de todo o problema, perca, choro, decepção, vai valer a pena se nós estivermos em Deus. Não abra mão em nome de Jesus por nada desse mundo, da possibilidade que Deus te dá, de entender que o caminho que você deve trilhar é o caminho que vai te levar para o céu, não é o caminho que vai te levar aos prazeres da terra, é o caminho que vai te levar para o céu.